Amigos e amigas, foi bom enquanto durou. O governo da taxação não perdoou a isenção fiscal dos fundos imobiliários e também dos fiagros. A reforma tributária que está tramitando lá no Congresso mantinha a isenção fiscal para os fundos imobiliários e também para os fiagros, porém o presidente Lula acabou vetando essa isenção. A reforma tributária veio para simplificar alguns impostos. Um deles é o CBS e o outro é o IBS. O IBS ele veio para substituir o ICMS e o ISS, que são impostos municipais e também estaduais. Já o CBS veio para substituir alguns impostos federais. E quando a gente junta esses dois impostos, é chamado de IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. A unificação de todos esses impostos somente no IVA veio para simplificar questões tributárias, mas que na prática vai ficar quase a mesma coisa. Só que agora recentemente o presidente Lula vetou a isenção fiscal que já estava prevista nessa reforma tributária dos fundos imobiliários e também dos fiagros. E a desculpa do governo é que essa isenção seria inconstitucional. Ou seja, manter a isenção fiscal desses fundos imobiliários e dos fiagros não estaria amparado na legislação e na Constituição. Aí veio a AGU, que é a Advocacia Geral da União, e endossou essa tese do governo que é institucional. Porém, a gente sabe que a AGU é um órgão ligado diretamente ao governo federal e é claro que eles não iam contra, né? Beleza, na prática a gente sabe que vem mais imposto aí, não diretamente nos dividendos, mas na cadeia tributária dos fundos imobiliários, essa tributação vai passar a existir. E isso já refletiu diretamente na cotação dos fundos imobiliários nos últimos dias. Na sexta-feira, o mercado já começou em queda em quase 2% por conta dessa notícia, e a tendência é que quanto mais pessoas ficarem cientes dessas informações, comecem a tirar os seus investimentos dos fundos imobiliários. Mas e agora, o que a gente deve fazer com os fundos imobiliários no momento? Será que a gente tem que, de fato, vender tudo ou esperar para a gente ver como que o mercado vai se adaptar com essa nova tributação que tende a chegar aí? A transição do CBS e do IBS ela vai acontecer de forma bem gradual e gradativa ao longo de muitos anos. Entretanto, não deixa claro quando é que de fato essa tributação dos fundos imobiliários e dos fiagros começarão a entrar em vigor na prática. E quando a gente fala também da alíquota, ou seja, quanto na prática vai ser cobrado essa nova taxação, também não deixa claro na reforma tributária. A única informação clara que a gente tem no momento é que de fato vem uma nova tributação aí, só que ainda não deixa claro o quanto que vai ser essa tributação e quando na prática ela vai entrar em vigor. O que está previsto nessa nova reforma tributária é que o IVA, que é a junção do CBS com o IBS, ela vai ter uma alíquota de até 28%. Só que o que mais impressiona é que em julho de 2024 o governo havia dito que manteria a isenção fiscal dos fundos imobiliários e dos fiagros. Mas agora, o que será que aconteceu para de repente ter essa mudança e essa isenção fiscal passar a ser inconstitucional? Parece que o governo está tendo dificuldades para achar novas arrecadações e está encontrando alguma maneira que não gere tanto alarde assim para conseguir algum dinheiro extra. E vale lembrar que essa tributação não vai impactar diretamente os mais ricos que estão investindo em fundos imobiliários, porque a média dos investidores de fundos imobiliários são pessoas de 38 anos que têm uma renda média de R$5.000, ou seja, é um imposto que vai acabar afetando desde o pobre até realmente quem tem um pouco mais de dinheiro que também está investindo nos fundos imobiliários. E agora, tá tudo perdido? Devemos tirar todos os nossos investimentos dos fundos imobiliários? A resposta não é tão simples assim. O importante é a gente ter calma nesse momento e esperar que essa reforma tributária traga mais clareza de como serão as regras dessa nova taxação. Até porque essa taxação pode ser repassada aos inquilinos dos fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, e os fundos de papel já pagam o imposto de renda retido na fonte. Em suma, ou de fato os dividendos vão ter uma pequena redução por conta dessa taxação, ou os administradores desses empreendimentos imobiliários vão acabar repassando esse imposto aos seus inquilinos. Ou seja, isso vai acabar impactando toda a cadeia produtiva imobiliária do país, porque tudo vai acabar ficando um pouco mais caro. Isso acaba agravando ainda mais o setor imobiliário do país, porque a Caixa subiu agora os seus juros para fazer um financiamento de imóvel. Resumindo, tá mais caro conseguir um financiamento para você
comprar o seu imóvel e os aluguéis vão acabar subindo de preço por conta dessa nova tributação que deve entrar em vigor. O que nos resta nesse momento é continuar acompanhando as notícias, novidades sobre esse assunto e cobrar o governo que havia prometido no ano passado em manter a isenção e agora de repente acabou mudando de ideia.